Tenente tentou se crescer, mas não sabia que o caminhoneiro era um federal. Eu vi, eu estava lá, e cê não vai acreditar. Sol rachando no meio do asfalto, meu P360 deslizando macio, sem barulho estranho, na liga total, só o ronco da nave mesmo. Tudo certinho, carga boa, estrada limpa, mas bastou um encosta aí, mal dado para tudo virar do avesso. O que era só mais uma entrega, virou um corre que até hoje eu lembro e penso, cê é doido. Se eu não tivesse sangue frio de chofer velho, o final podia ter sido outro. Você acha que conhece a estrada? Até o dia que cruza com um tenente querendo se crescer, sem saber que o caminhoneiro que ele parou era federal disfarçado. Pega o banco aí, que essa história, meu chapa, não é para curioso mole. É para quem já viveu o peso de uma bucha no meio da pista e ainda saiu com a honra em pé. Você tá vendo aquilo ali, João? A voz do frentista cortou o ar quente da manhã, apontando com a cabeça para o horizonte da rodovia. Eu virei o rosto devagar, enxugando o suor da testa com a manga da camisa. No fundo da BR, em meio ao calor tremendo que fazia o asfalto brilhar, uma viatura da PRF estava parada, atravessada no acostamento. Um tenente de farda engomada, óculos escuros e cara de quem dorme pouco, sinalizava com o braço para eu encostar. A carga estava firme, nota fiscal certinha, e o motor do meu P360 ronronava bonito. Mas mesmo assim, quando vi aquele dedo apontando direto para mim, o estômago deu uma volta. Era cedo demais para encrenca. Encostei de leve, pisando suave, como o chofer velho faz quando não quer chamar a atenção de ninguém. Abri a porta devagar, senti o bafo quente subindo do chão, aquele cheiro conhecido de estrada, diesel e borracha quente. Pisei no chão e esperei. Documento e nota da carga, disse ele seco, sem tirar os óculos escuros. Entreguei tudo sem dizer uma palavra. Ele leu como se procurasse defeito até na tinta do papel. Tá indo para onde? Porto Alegre, respondi, entregando enlatado e fruta, filezinho. Ele ficou me olhando por um tempo que pareceu mais longo do que descida com freio motor desligado. Aí soltou. Me acompanha até o próximo posto. Quero conversar contigo. A forma como ele falou não foi pedido, foi ordem. Só que tem um detalhe. Eu não sou qualquer um que ele pode meter banca. Sou federal, infiltrado na boleia há anos. E o que ele estava fazendo ali já era coisa que eu ia ter que anotar no meu caderninho também. Voltei pro volante, bati a porta, respirei fundo e deixei o motor do P360 cantar mais alto. Ele entrou na viatura e veio logo atrás. O dia estava só começando e aquela viagem, que prometia ser tranquila, virou bucha antes do primeiro café quente. O rádio chiava baixinho, mas eu desliguei. Estava concentrado. Cada quilômetro dali para frente era um jogo de nervos. Ele podia estar jogando duro ou podia ter esbarrado em algo maior do que imaginava. Enquanto os pneus cortavam a estrada quente e a cabine vibrava num ritmo familiar, minha mente girava rápido. Esse tenente não sabe com quem está lidando, mas eu também não fazia ideia do que ele já tinha descoberto. E aí, meu chapa, começou o jogo. Essa história é de um dos nossos seguidores. Rapaziada, se essa história tá batendo firme aí no coração de vocês, mete o dedo no like, se inscreve no canal e não esquece de engatar o sininho, porque aqui a viagem não para nunca. E nos comentários, fala pra mim, de qual pedaço do tapetão vocês estão assistindo e como tá o clima aí? Bora rodar juntos, porque essa família de brutos só cresce, cê tá doido? O asfalto ia passando sob o P360 como se fosse uma esteira infinita de silêncio e lembranças. O rádio continuava desligado e a viatura do tenente ali atrás, seguindo firme, parecia um lembrete de que alguma coisa estava fora do lugar. Mas a verdade, o que mais me pesava não estava nem na estrada nem na viatura, estava dentro do peito. Já fazia uns 4 meses que eu não via Marina. 23 anos. A menina virou mulher num piscar de farol alto, e eu ali, rodando de estado em estado, levando filé, levando bucha, comendo marmita no fogão de pobre e dormindo no banco da nave.
pai de longe, pai que ama, mas que some no retrovisor da vida da filha. Na última ligação, ela falou com uma voz meio seca, sabe? Aquela frieza que não vem de raiva, mas de costume, como quem se acostumou a não esperar. Tudo bem, pai, tá tudo certo aqui. Tá precisando de alguma coisa? Perguntei. Não, tô me virando. Vai com Deus aí. Desliguei e fiquei encarando o volante. A estrada estava clara, o céu limpo, mas dentro de mim parecia noite fechada. Eu sabia que estava perdendo ela aos poucos. E não era por má intenção, era pelo corre, pela vida de chofer, pela estrada que me pegou de jeito e nunca mais largou. Quando Marina era pequena, ela adorava quando eu voltava de viagem. Trazia doce de leite, bonequinha de pano, camiseta de posto com o nome da cidade. Ela pulava no meu colo, ria com os olhos. Aquela risada dela, cara, ainda ecoa aqui na cabeça de vez em quando tudo silencia. Mas hoje, se eu chego com presente, ela agradece e guarda. Sem pulo, sem colo. Só um valeu, pai. E quer saber? Dói mais do que 1000 quilômetros de lombada com pneu careca. Enquanto essas lembranças me esmagavam por dentro, notei o tenente se aproximando. Ele emparelhou por uns segundos, me encarou pela janela, depois recuou. Aquilo me incomodou. Será que ele sacou que eu estava abalado? Será que esse cara estava tentando ler minha alma pela traseira da carreta? Na sequência, veio a curva da Serra do Mulungu, trecho conhecido, mas traiçoeiro. E justo ali, com toda essa mistura de emoção e pressão, o rádio da cabine pipocou. Scania verde, carga de alimento, me responde aí. A voz era metálica, vinda direto da viatura. Peguei o rádio devagar, sem responder de cara. Respirei fundo. Positivo, tô na escuta, só conferindo se tá tudo em ordem. Ele disse, tá parecendo nervoso. Nervoso? Eu era no limite, mas segurei. Negativo, patrão. Só focado na viagem. Tô na liga. Respondi seco. Cuidado aí na serra. Já teve tombamento mais cedo. Desliguei o rádio, mas o incômodo ficou. A forma como ele falou não era só preocupação. Tinha alguma coisa ali, como se ele estivesse testando meu equilíbrio. Não só o do caminhão, mas o meu também. A descida da serra veio pesada. Eu reduzi, joguei marcha e o P360 respondeu na maciota. O freio motor segurou bonito, mostrando que mesmo com o peito apertado, ainda dava para confiar na nave. No meio da descida, enquanto os pneus gritavam de leve no asfalto quente, passou um pensamento que me pegou de jeito. E se tudo isso aqui terminar ruim? Se esse tenente inventar coisa? Se eu não conseguir provar quem eu sou? E Marina? Vai lembrar de mim como o pai que sumiu, ou como o caminhoneiro que foi preso sem motivo? O retrovisor tremia com o peso da viatura atrás de mim, e o coração pesava mais que o barracão de zinco carregado ali atrás. Foi ali que eu percebi. A solidão do caminhoneiro não tá só na estrada. Tá no que a gente perde para continuar rodando. Família, momentos, abraços, cada quilômetro é uma troca. A gente ganha estrada e perde tempo com quem ama. Mas ainda assim, eu sigo. Porque chofer que é chofer não arreda o pé. E se precisar encarar tenente polícia ou a saudade, a gente encara. Porque atrás do volante tem homem de verdade, tem velho bruto. E o pior inimigo da estrada, às vezes, é o silêncio dentro da gente. Na próxima parada, eu ia ter que tomar uma decisão. Não era só sobre a carga ou o tenente, era sobre mim. Sobre o que eu queria reconquistar antes que fosse tarde. E você pode anotar aí, meu chapa, a estrada cobra. Mas também ensina, e eu estava pronto para mais uma lição. Eu ainda tinha o peso da conversa com Marina entalado na garganta, quando vi, lá adiante, mais uma vez, aquele mesmo jogo de luz amarelo. A viatura da PRF já não vinha mais atrás. Agora estava na frente, atravessada justo na faixa que eu precisava passar. O tenente desceu, braço pro alto, mandando encostar sem cerimônia. O homem nem piscava. Parecia que ele estava esperando o momento exato em que eu estava mais frágil por dentro para enfiar a mão na ferida.
Joguei o P360 pro acostamento, marchas descendo lisas, o motor segurando como velho parceiro que entende o humor do dono. Assim que parei, já desci com o documento na mão para não dar arma na mão de autoridade sedenta. Ele veio andando com aquele passo de quem manda e sabe que manda, sem pressa, sem sorriso. Abre o baú, disse, sem nem bom dia. Assim de cara? Sem motivo? Eu tenho motivo, ele rebateu, seco. Não pergunta, só faz. O jeito dele acendeu o pavio. Era um tipo de autoridade que não fiscaliza, procura falha para ganhar briga. Encostei a mão no fecho do baú, mas não abri. Virei de frente para ele. O senhor já viu documento, já viu nota, já sabe origem e destino. Então me diz, qual é o motivo? Ele tirou os óculos. O olhar dele não era de rotina. Era de quem acha que já sabe a verdade antes de olhar. Você tá na rota errada para esse tipo de entrega, disse baixo. E parece nervoso demais pro horário. Eu ri de canto. Nervoso? Se o senhor vivesse metido no tapetão desde moleque, com polícia parando a gente até para ver o cheiro do lanche, ia estar calmo? Ele não recuou nem 1 centímetro. Deu um passo para frente e falou bem perto. Abre o baú, ou eu abro por você. Ali o clima virou chumbo. Não era só fiscalização, era pessoal, era ego. Soltei o fecho devagar, sentindo a trava bater metal com metal. Levantei a porta aos poucos. Lá dentro, pellets, engradados, tudo amarrado no capricho. Enlatado e fruta. Aquilo era filé, nada para esconder. Mas eu conheço o olhar de quem procura problema. Ele não viu carga, viu brecha. Entrou com a bota em cima da lona, puxando caixa, conferindo etiqueta como se procurasse droga debaixo de banana. Eu respirava fundo, olhando a estrada, tentando não explodir. Se eu erguesse a voz, virava réu ali mesmo. Quem carregou isso? Ele perguntou sem me olhar. Armazém em Fortaleza. Chapa lá de dentro. Mesmo lugar de sempre. Nome do responsável. Tava no rodapé da nota que o senhor mesmo leu. Ele parou, virou devagar e me encarou longo demais. Você sabe que contrabandista experiente anda justamente com papel limpo, né? A frase bateu como murro no estômago. Aquele homem não estava investigando. Ele estava me colocando no papel de culpado e esperando eu assumir. Era a acusação disfarçada de pergunta. Apertei a mandíbula. Contrabandista experiente não roda com P360 verde, chamando atenção a 80 por hora, num dia limpo. Falei firme. Contrabandista foge, não para quando mandam. Ele não gostou. A postura dele mudou. O que era fiscalização virou disputa de pulso. Você vai rodar na minha frente até o próximo posto, decretou. Se houver uma curva errada, uma mudança de rota, uma mensagem suspeita, eu te tiro da pista algemado. Fechou o baú sem cuidado, como quem dá tapa. Eu subi na boleia de volta, sentindo o diesel ferver junto com o sangue. Liguei o motor, engatei, e quando puxei o P360 para rodar de novo, deu para ver no retrovisor. Ele sorria de canto. Ele queria que eu errasse, queria que eu desse motivo. E aí veio a parte mais curiosa do dia. Enquanto a viatura ainda ligava a giroflex para me escoltar, meu celular vibrou no painel. Uma mensagem. Normalmente eu ignoraria em movimento, mas o nome que apareceu fez meu estômago cair. Marina! Era curtíssima. Pai, aconteceu uma coisa. Preciso falar com você. A pior hora possível. O pior contexto possível. O pior homem atrás de mim para ver fragilidade. Eu engoli seco. Responder agora seria burrice. O tenente podia interpretar como código, sinal, conversa cifrada. Se ele visse mensagem, ia querer ler. Se visse pânico no meu rosto, ia usar. Eu segurei, dirigi, e ali, naquele trecho seco e quente, eu entendi duas coisas ao mesmo tempo, e nenhuma delas era leve. Primeiro, aquele tenente não ia largar do meu pé até me quebrar. Segundo, alguma coisa com minha filha tinha virado chave lá fora, longe da estrada, e eu preso no meio. O baú estava lacrado, o caminhão alinhado, o dever cumprido, mas a vida real, aquela fora da boleia, estava pedindo socorro e eu não podia atender.
Cada metro rodado foi virando corda no pescoço. Eu sentia a garganta secar, o volante quente na mão e a viatura no retrovisor colada feito sombra, e o pensamento martelando: ele não tá só me fiscalizando, ele tá me cercando, e ao mesmo tempo outro tiro interno. O que aconteceu com a Marina? 2 incêndios, e eu no meio da pista sem poder apagar nenhum. A estrada já estava quente, fervendo no meio do sertão, e o céu claro parecia até zombar da tensão que me roía por dentro. Eu estava ali, voltando para o volante do meu P360, depois da vistoria mais atravessada que já encarei em anos de boleia, e o tenente estava parado na lateral da viatura, com os braços cruzados e aquela cara de quem não tinha terminado a prosa. Entrei na cabine, respirei fundo, liguei o motor, mas antes mesmo de puxar a primeira marcha, ele veio andando com calma até a minha janela. "Vai fazer esse trecho sozinho, não?" disse ele, como se já tivesse decidido. "Vou te acompanhar até o posto de Belém do São Francisco." Na hora, soltei uma risada seca, meio de nervoso. "Acompanhamento agora virou carona? É? Chama como quiser. É procedimento? Achei melhor seguir com você de perto. Documento tá certo, carga tá certa. O que mais você quer ver, tenente?" Ele se apoiou na porta com as 2 mãos. A cara estava séria, mas o olho denunciava outra coisa: curiosidade, cisma, fissura em encontrar um erro, por menor que fosse. Justamente por isso, tudo certinho demais. Quero entender como é que um chofer com tudo alinhado tá suando frio e olhando para os lados, como se escondesse algo. Dei uma batida leve no volante, engoli em seco. A vontade era de mandar ele pastar, mas eu sabia que qualquer palavra atravessada ia virar motivo. "Então bora, entra aí que a estrada não espera." Ele fez sinal para outro PRF e, para minha surpresa, não foi na viatura. Subiu mesmo no meu P360, do lado do carona. Sentou devagar, ajeitou o cinto e ficou em silêncio por uns segundos, só escutando o ronco do motor. "Bonito esse caminhão", comentou sem emoção. "É meu parceiro de anos, já rodamos esse país todo. E nunca deu ruim. Já deu de tudo que você imaginar. Pneu estourado, bucha que não paga, carga furada, passageiro querendo levar mais do que devia." Pausei. "Mas nunca dei motivo para a polícia me tratar como ladrão." Ele não respondeu. Peguei a rodovia de novo, mantendo a velocidade cravada, farol aceso, seta funcionando como se eu estivesse em exame de direção. E tudo no silêncio. Só o barulho dos pneus comendo o asfalto e o vento batendo no para-brisa. Alguns minutos depois, ele quebrou o gelo. "Você tem filha?" O susto veio seco. Aquela pergunta bateu direto onde doía. "Tenho. Marina, 23 anos. Tá estudando, se virando. E você tá sempre longe, né? Estrada não perdoa, mas também não paga a conta sozinha." Ele ficou calado de novo, mas agora o clima mudou. Parecia que ele tinha puxado esse assunto de propósito. Teste. Ou talvez, sinal de que ele sabia mais do que devia. "Ela te mandou mensagem agora há pouco", disse ele de repente. Meu coração disparou. A mão no volante tremeu de leve. "Você viu meu celular? Agora virou espionagem." "Não vi nada, mas vi seu rosto, seu olho, aquele jeito de quem queria sumir da cabine para estar em outro lugar. Eu conheço." Fiquei sem resposta. Tava claro demais. Esse cara não era só policial de pista. Tinha treinamento, leitura, jeito de gente que estudou mais do que a farda pedia. "Por que você tá me testando, tenente?" Ele me olhou sério, depois virou o rosto para a estrada. "Porque tem coisa grande rolando nessa rota. E a maioria dos que caem nela parecem exatamente como você. Trabalhadores, com família, com passado limpo. Só que eu não sou a maioria. A gente vai ver." Silêncio de novo. Mas agora era outro tipo. Não de guerra, mas de terreno dividido. A estrada seguia, reta e seca, mas por dentro tudo era curva fechada. Enquanto isso, minha cabeça batia 1000. Marina. Mensagem estranha. O que será que tinha acontecido? O que ela queria me dizer? E esse tenente, grudado feito sombra, ia me deixar em paz até eu saber?
Cada quilômetro que passava, meu peito apertava mais. E ali, dentro do P-360, com o sol rachando a paisagem e a tensão grudada na nuca, eu entendi uma coisa. Esse pedido do tenente não era só para me acompanhar, era para me observar, colher cada gesto, cada frase. E quem sabe, descobrir algo que nem eu sabia que estava envolvido. Mas se ele achava que ia me quebrar fácil, estava redondamente enganado. Eu podia até rodar pesado, mas por dentro eu era mais duro que asfalto em agosto. A estrada parecia mais estreita com ele ali do lado. Mesmo com o P-360 deslizando firme no tapetão, eu sentia como se cada metro rodado tivesse peso dobrado. O tenente não falava, só olhava. E não era aquele olhar de paisagem, não. Era de raio-x. Parecia que queria ver até o que eu pensava. O sol já subia forte, refletindo no painel da nave. Eu ajustava o retrovisor, mexia no ventilador, fingia que estava concentrado. Mas no fundo, estava atento ao mínimo movimento dele. O tipo de cara que fala pouco, mas escuta tudo. O silêncio entre nós era mais alto que o ronco do motor. A primeira curva veio seca. Ele se segurou no puxador da porta como se desconfiasse da minha direção. Relaxa aí, tenente. Essa nave aqui não é bicheira, não. Responde até com pensamento. Não é a máquina que me preocupa. Ele respondeu sem olhar para mim. Fiquei quieto. Joguei o caminhão para a pista da direita e mantive cravado nos 90 por hora. O trecho entre Salgueiro e Belém do São Francisco é conhecido. Asfalto bom, mas cheio de armadilha de radar e viatura camuflada. E eu ali com uma autoridade do meu lado, que não estava ali para bater papo. Estava para ver se eu escorregava. Lá pelas tantas, ele pegou uma garrafinha d'água no console, bebeu um gole e soltou. Você é natural de onde? Do interior do Ceará, Crato, terra de poeira fina e coração quente. E sempre rodou sozinho? Sempre. Parceiro mesmo, só o P-360 aqui. Ele deu uma risadinha curta. Primeira vez que vi qualquer expressão naquele rosto. Sabe o que é curioso? Disse ele, olhando para frente. Os caminhoneiros que a gente pegou com coisa errada, todos falavam com esse orgulho do caminhão. Como se o caminhão fosse escudo. Respirei fundo. O homem estava testando minha paciência. O caminhão é minha casa, tenente. Quem mora em casa limpa não esconde sujeira. Ele não respondeu. Voltou para o modo estátua, só mexendo os olhos, observando tudo. O jeito que eu passava, marcha, como eu sinalizava. O tempo que eu levava para frear antes de lombada. Era como se ele estivesse preenchendo um formulário invisível, anotando tudo. Na minha cabeça, Marina não saía. A mensagem dela ainda ecoava. Pai, aconteceu uma coisa. E eu sem poder responder. Sem saber se ela estava bem, se era coisa grave ou só algum problema besta. Mas o coração de pai não engana. E aquele cara do meu lado, que nem sabia da história, estava atrapalhando mais do que ajudando. Posso te fazer uma pergunta? Soltei quebrando o gelo. Manda, você tem filho? Ele demorou para responder. Quase que não respondeu. Tive um menino. Perdi faz 3 anos. O silêncio ficou pesado de novo. Não o mesmo de antes. Agora era outro tipo, de luto, de cicatriz mal fechada. Senti a garganta travar. Sinto muito, de verdade. Não desejo isso para ninguém. Ele assentiu com a cabeça. Ficamos mais uns bons quilômetros calados. E foi nesse clima, entre dor e desconfiança, que passamos por uma blitz surpresa da PRF. 2 cones, 3 agentes no acostamento e uma placa de reduza a velocidade. Eu já ia puxando para encostar, mas ele ergueu a mão. Vai reto. Já avisei que você está comigo. Ali me caiu a ficha. Ele podia não parecer, mas tinha peso, autoridade. E não estava ali como qualquer fiscal. Era mais fundo. O senhor é só tenente mesmo? Perguntei testando. Ele deu de ombros. Sou o suficiente para saber quando alguém está mentindo. Foi seco, cortante. Mas agora, com aquele papo do filho, eu não via mais só um policial rígido. Tinha alguma dor ali.
Algum motivo pessoal para ele estar tão fissurado em mim, algo que ele ainda não disse e que talvez nem saiba como dizer. A estrada seguia reta, o calor batendo forte no para-brisa, e cada minuto com ele ali era um jogo de resistência. Ele queria respostas, eu queria paz. Mas a única certeza naquele momento era: nenhum dos dois ia ter o que queria tão cedo. Rodamos em silêncio mais uns 15 minutos até ele falar: vai ter uma parada mais à frente, quero que a gente pare lá, quero conferir umas coisas. Olhei para ele de canto. Documento de novo? Ele virou lentamente para mim, sem ironia, sem raiva, só firme. Não, quero conversar. E quando ele falou isso, eu entendi. O que estava vindo aí não era só sobre carga nem sobre nota. Estava vindo alguma coisa mais funda. E eu ia ter que estar preparado, porque aquele tenente não era só companhia indesejada, era ameaça disfarçada de farda. A parada era um recuo de posto antigo, desativado, mas ainda com cobertura de telhado e sombra boa para estacionar a nave. Encostei o P-360 ali com cuidado, motor roncando forte antes de desligar. O bafo quente que subiu quando abri a porta me fez lembrar que o sertão não perdoa. Mas o clima ali era mais seco ainda do que o chão rachado. O tenente desceu calado. Deu uma volta lenta ao redor do caminhão, como se quisesse confirmar pela 1000ª vez que tudo estava do jeito certo. E estava, tudo alinhado. Mas ele ainda insistia. Não no caminhão, mas em mim. Quer água? Perguntei, pegando a garrafa do porta-luva. Aceito, disse sem firula, pegando e bebendo de um gole só. Sentou na mureta de concreto, os olhos varrendo o horizonte. Você disse que sua filha chama Marina, né? Assenti com a cabeça, apoiado na porta do lado do motorista. Isso, nome da mãe dela. Promessa que eu fiz na época que ela nasceu. Era o mínimo que eu podia deixar marcado. E a mãe? Se foi quando a Marina tinha 5 anos. Acidente. Eu estava no trecho rodando pesado. Quando voltei, só tinha enterro e silêncio. Ele não respondeu. Só encarava a poeira levantando na estrada mais adiante. Dava para ver que ele não estava ali só para bater cartão, não. Tinha alguma ferida ali dentro, igual ou pior que a minha. E o seu menino? Perguntei, quebrando o gelo com cuidado. Ele demorou a responder. Arthur, 6 anos. Pegou uma pneumonia forte. Tarde demais quando acharam que era só gripe. A frase ficou suspensa no ar. Densa, seca. Igual a paisagem ao redor. Tava de plantão? Arrisquei perguntar. Tava. Rodando. Mesma coisa que você falou aí. Quando voltei, também só encontrei enterro. O silêncio que veio depois disso não era vazio. Era pesado, de alma batida. E ali, 2 homens que nunca se viram na vida, agora estavam ligados por uma dor que nenhuma estrada cura. Eu não falo disso pra ninguém, ele disse, quebrando o próprio orgulho. Mas às vezes, quando eu vejo o pai na estrada, cansado, calado, fico pensando se eles também perderam algo pelo caminho. Respirei fundo. Senti um nó na garganta, mas segurei. Velho bruto não chora na frente de curioso. A gente perde mais do que imagina, tenente. Só que não dá tempo de parar para sentir. É por isso que eu insisto tanto nas paradas, nos bloqueios, nas perguntas. Ele falou, como se justificasse o excesso. Já vi caminhoneiro carregar mais que peso. Já vi pai que virou mula sem nem saber que estava sendo usado. Essa última frase ficou martelando. Tá me dizendo que desconfia que eu tô nessa? Ele me olhou firme. Tô dizendo que às vezes até os limpos são usados e não percebem. Minha mente foi direto pro invólucro estranho que vi sendo colocado lá no fundo da carga, ainda em Fortaleza. Na hora, achei que era só mais uma caixa entre tantas. Mas agora, cada detalhe parecia ter peso diferente. Eu rodo há 25 anos, respondi firme. Nunca me envolvi com nada errado, nunca precisei de atalho. E mesmo assim, seu nome apareceu num relatório nosso, ele disse encarando. Aquilo me pegou. A temperatura do corpo subiu. Meu nome? Em relatório da PRF? Que relatório é esse? Confidencial, mas cruzamos rotas, notas, horários. 3 viagens suas bateram com entregas que deram problema.
Contrabando, mesmo destino, mesmo fornecedor. Minha boca secou. E por que ninguém me chamou antes? Porque você nunca foi o foco, até agora. O silêncio voltou, mas agora com um tipo de ruído interno que não dava para ignorar. Meu nome? Numa lista? Justo eu, que vivo na estrada feito formiga em trilha reta? Se você acha que eu tô envolvido, por que ainda tá aqui conversando? Ele levantou devagar, limpou a mão na calça e disse: porque até agora você tá se mostrando mais gente do que culpado. Mas eu preciso ir até o fim. E o fim é onde? O fim é quando a verdade aparece, seja qual for. Subiu de volta na boleia, jogou o cinto por cima do peito e me olhou de canto. Bora rodar. Liguei o motor do P360, sentindo o ronco agora mais rouco, como se o caminhão também tivesse sentido o peso da conversa. Engatei a primeira e voltamos para a estrada. Mas agora a companhia indesejada já sabia demais, e eu já desconfiava que talvez estivesse no meio de uma encrenca maior do que parecia. A retomada foi seca. Engatei a marcha, joguei o P360 de volta para a BR e senti o ronco subir, firme. Mas o clima dentro da boleia estava mais abafado que o próprio ar quente que batia no para-brisa. O tenente, agora mais quieto do que nunca, tinha mudado o jeito. Não era só o silêncio, era o olhar, o jeito que mexia no celular, as palavras que não dizia. A estrada seguia lisa, quase sem movimento naquele trecho. Só nós dois. O rádio da cabine estava desligado, mas o dele, preso no colete, chiava baixo. Ruído aqui, voz incompleta ali. Ele disfarçava, baixava o volume, mas eu percebia. Entre um trecho e outro, ele abria o caderninho preto todo rabiscado e escrevia. Às vezes só uma palavra. Outras vezes ficava um tempinho anotando como se montasse um quebra-cabeça. Tá escrevendo poesia, é? Perguntei, tentando quebrar o gelo. Registro de observação. Respondeu seco, sem tirar os olhos do papel. Detalhes. Detalhes? Horário, velocidade, reações. Tudo é relevante numa investigação. Eu respirei fundo. Aquilo ali não era mais só acompanhamento. Estava claro, eu estava sendo vigiado. Não era só suspeita, era quase interrogatório disfarçado de viagem. Num trecho mais longo de asfalto reto, ele puxou o rádio portátil e falou baixo. A voz dele era limpa, mas as palavras eram só código. Unidade 5, aqui é T07, rota 32 seguindo, P36 estável. Sem alteração. Pausa curta. Confirmado. Sigo monitorando. Próxima análise em 15. Não precisava entender código policial para saber que ele estava me rastreando em tempo real. P36 estável. Ele estava se referindo ao meu caminhão como se fosse alvo de operação. E eu, no meio de tudo, fingindo normalidade. Você está se referindo ao meu caminhão no rádio, né? Disparei. Ele me olhou de lado. Procedimento padrão. Cada viatura acompanha um alvo por vez, até liberar ou confirmar investigação. E quem te diz que eu sou alvo? Ninguém precisa dizer. Quando as coincidências são muitas, a gente investiga para não ser pego de surpresa. Coincidências. Era sempre essa palavra que aparecia na boca dele. 3 rotas, 3 entregas, 3 suspeitas. Agora eu era coincidência ambulante. Passei por uma lombada com mais força do que devia e a carga balançou no baú. O barulho foi seco, abafado, mas o suficiente para ele levantar a cabeça. O que tem lá atrás mesmo? Perguntou. Enlatado, fruta e uma caixa extra que o carregador botou de última hora. Nota tá com você. Posso ver? Vai abrir de novo? Já viu tudo? Ele ficou quieto. Mas a semente da dúvida já estava plantada. E eu sabia, se ele quisesse abrir, ia abrir. Fosse no posto, fosse na marra, segui viagem calado, só de olho nos gestos dele. A cada curva, cada freada, ele anotava alguma coisa. Olhava o painel, checava quanto eu acelerava, se usava freio motor ou não. Já não era mais vigilância, era mapeamento.
E quando passamos por uma praça de pedágio, ele fez sinal para que eu diminuísse mais que o normal. Vai devagar. Quero ver se tem alguma movimentação suspeita aqui. Você está esperando o quê? Um helicóptero descer no meio da pista? Às vezes, a movimentação não está na pista, está na beira. Às vezes, quem entrega a informação nem entra na estrada. Fiquei calado, mas cada palavra dele era um gatilho na minha cabeça. Aquela caixa que foi colocada no fundo do baú, agora me martelava como sirene. Eu nem tinha prestado atenção direito. Um momento de descuido, uma brecha. Se tivesse algo errado ali, eu podia estar sendo usado sem saber. E esse tenente, do jeito que estava, só precisava de uma fagulha para explodir o caminhão com suspeita. Quando saímos do pedágio, ele puxou o celular, tirou uma foto disfarçada do painel do caminhão. Nem me pediu, nem fingiu, apenas fez. Que é isso agora? É protocolo de identificação. Protocolo é o caramba. Isso é invasão. Você tá no meu caminhão, mas não tem mandado para nada disso. Ele me encarou, sem mudar o tom de voz. Se tiver algo errado, João, é melhor que venha de você. Porque se vier de mim, o caminho vai ser outro. A ameaça estava embutida. Não tinha grito, não tinha arma, não tinha mandado, mas estava ali, no ar, e doía mais que tapa. Segui com a mão, suando no volante. O P360, que sempre foi meu refúgio, agora parecia uma cela com rodas. E o pior, eu ainda não sabia se estava preso por algo que fiz ou por algo que nem vi acontecer. O silêncio voltou. Só que agora era aquele tipo de silêncio que antecede a explosão. E eu sentia que a próxima parada não ia ser só para descansar. O motor do P360 seguia firme, mas dentro de mim tudo parecia desajustado. O silêncio daquele tenente ali do lado já não era só incômodo, era provocação. E cada anotação dele no maldito caderninho puxava um fio antigo dentro do peito, uma lembrança amarga que eu evitava pensar fazia tempo. Eu sei bem o que é ser julgado antes mesmo de abrir a boca. Era 2012. Trecho entre Montes Claros e Janaúba. Um carregamento de ração animal. Parecia uma entrega comum, dessas que a gente resolve em 2 dias e volta para casa tranquilo. Mas um sinal vermelho no sistema fez a PRF me parar. Vieram 2 agentes, novos, arrogantes, querendo mostrar serviço. Me tiraram da cabine, pediram para abrir o baú, começaram a revirar tudo, sem mandado, sem respeito. Um deles até chutou uma caixa. Isso aqui tá muito limpinho para ser só ração, um deles falou, com aquele sorriso torto de quem já te condenou. Fiquei ali de pé, com a dignidade sendo esmagada igual lata. Eles revistaram até o bolso da minha jaqueta. Queriam encontrar erro, qualquer coisa que confirmasse o preconceito. Um cheiro, uma marca, uma caixa torta. Não acharam nada, nada. E ainda assim, me mantiveram parado por 4 horas no acostamento, sob sol, sem poder ligar o caminhão nem sair para mijar. Me trataram como bandido. Quando finalmente liberaram, jogaram os papéis em cima do capô e foram embora. Sem desculpa, sem explicação. Cheguei atrasado na entrega, perdi o bônus e o dono da empresa de ração nunca mais me chamou. Desde aquele dia, toda vez que vejo uma viatura, o sangue ferve. Não é medo, é revolta. Já teve problema com fiscalização antes. A voz do tenente me pegou no pulo como se tivesse lido meu pensamento. Já, respondi seco. E não foi pequeno. Quer falar sobre? Não, mas vou te dizer uma coisa. Depois que você é tratado como ladrão sem ter culpa, você nunca mais olha um policial do mesmo jeito. Ele assentiu com a cabeça sem responder. Parecia que não se ofendeu. Só ficou quieto por uns minutos, olhando pela janela, os olhos perdidos nas margens secas da rodovia. Eu entendo, disse por fim. Mais do que você imagina. Entende? Soltei, sem esconder o sarcasmo. Duvido. Com essa farda aí, se é o lado que tem a chave da porta. Eu sou só o que espera do lado de fora tomando poeira. Ele me olhou sério. Meu pai era caminhoneiro. Foi parado uma vez numa blitz da Civil. Tava com pressa, discutiu com o policial. Levaram ele para a delegacia como se fosse criminoso. Apanhou lá dentro.
Sabe o que encontraram com ele? Nada. Um marmitex e uma carteira gasta. A história bateu como soco no estômago. Pela primeira vez, eu vi rachadura na armadura dele. Um lado mais humano. Uma lembrança que ele também tentava esconder, talvez. Por isso que eu entrei para a polícia. Ele continuou. Para fazer diferente, só que às vezes a gente se pega repetindo os mesmos erros, achando que está protegendo, mas está só ferindo quem não merece. Respirei fundo. O calor dentro da cabine aumentava e não era só do sol. E agora, vai repetir esse erro comigo? Ainda não decidi. A resposta veio fria, mas verdadeira, e estranhamente, eu respeitei. O P-360 seguia, firme, atravessando aquele sertão como se fosse o único ser vivo em quilômetros. Mas por dentro da cabine, 2 homens carregavam feridas que não tinham remédio, só cicatriz. Cê sabe que isso tudo que cê tá fazendo já me custou sono, cliente e dignidade. Se der errado de novo, vai me custar a última coisa que eu tenho, nome limpo. E se der certo? Se der certo, eu quero que você conte essa história igualzinho para quem me indicou, para quem botou meu nome nesse tal relatório. Ele olhou para frente, os olhos firmes, mas menos duros. Eu conto, palavras por palavras, do jeito que você merece. O rádio chiou, outra mensagem cifrada. Ele respondeu com um código qualquer, mas eu já nem prestava atenção mais. Minha cabeça estava longe, em 2012, em Marina, naquela caixa misteriosa no fundo do baú. E agora, num tenente que, mesmo desconfiando de mim, parecia ter mais a ver com minha história do que eu podia imaginar. O problema é que, quando ferida encontra ferida, ou a gente se cura junto, ou sangra mais ainda. A paisagem ia mudando aos poucos, mas dentro da boleia, o clima só ficava mais pesado. O calor seco do sertão dava lugar a uma brisa mais úmida, sinal de que a gente estava descendo para o trecho do rio. Mas a leveza da natureza não encostava na cabine do meu P-360. Ali dentro, a tensão era constante, como corda esticada prestes a estourar. O tenente parecia mais inquieto. Mexia no rádio, olhava o painel, puxava a conversa, mas agora com outro tom. Não era mais aquele bate-papo seco de quem só observa. Agora era mira direta. Começou com uma pergunta simples. Você lembra quem carregou sua carga lá no depósito? Um rapaz novo, magrelo, cabelo raspado, usava boné. Por quê? Nome dele? Não peguei. Eu cheguei, entreguei a nota e eles começaram a carregar. Ele fez que anotava no caderninho. Silêncio. E aí jogou a segunda. Você checou tudo que foi colocado na carreta? Faço isso sempre. Olho o peso, a amarração. Documento bateu, eu sigo. Não fico fuçando caixa por caixa, senão viro fiscal, não chofer. Então pode ter algo que você não sabe? Pisei mais fundo no pedal, sem perceber. O motor respondeu com força. Aquela pergunta atravessou o coração como faca. Ele não estava mais sugerindo, estava acusando, só que pela beirada. Tá me dizendo que tem coisa errada na carga? Tô dizendo que existe chance. E se existir, mesmo sem saber, você responde junto. Soltei o volante por um segundo só para esfregar a mão na cara. A vontade era parar o caminhão no acostamento e dizer, desce. Mas se eu fizesse isso, ia dar a vitória para ele. Você já viu minha ficha, viu meu histórico, nunca tive problema, nunca. Justamente, ficha limpa demais em rota, com muito problema. Isso chama atenção. Meus dentes rangiam. Então quer dizer que quem nunca errou é mais suspeito? Quer dizer que ninguém é invisível ao erro. Às vezes o problema não é o motorista, é quem usa ele. Aquela frase mexeu. Porque lá no fundo eu mesmo já estava começando a desconfiar daquele invólucro que o carregador colocou por último, meio apressado. Só que não falei nada. Ainda não. Ele continuou. E sua filha? Ela sabe para onde você vai nessas viagens? O que tem a ver a Marina com isso agora? É rotina, João. Vida pessoal ajuda a entender contexto. Tem gente que entra nessa para salvar alguém da família. Dívida, ameaça, doença. Marina não tem nada com isso. Minha voz subiu sem querer.
O silêncio voltou, pesado. A estrada seguia, mas eu já nem via o asfalto. Tudo era um borrão de raiva. Uma indignação crescendo dentro de mim. Eu estava ali com minha nave, carga certa, documento no bolso, ficha limpa, sendo tratado como bandido por alguém que nem me conhece. "Olha aqui, tenente", falei, firme, encarando ele. "Eu já fui parado injustamente. Já me deixaram no sol por horas, me fizeram passar vergonha, me chamaram de mentiroso na frente de cliente. Já perdi trampo por desconfiança, mas sempre segui na moral. Sempre. E é por isso que eu tô te perguntando. Porque se você for honesto mesmo, vai me entender. Entender o quê? Ser vigiado como se fosse rato, ser analisado como se cada gesto fosse código. Eu tô no meu direito, rodando limpo. Quem tem que explicar coisa aqui não sou eu." O caminhão seguia reto, mas a conversa já tinha saído da pista. Eu estava cansado. Não só do dia, da pressão, da presença dele, mas de tudo, da injustiça, de sempre ter que provar que não sou o que pensam. "Você sabe o que é dirigir com medo de ser parado mesmo sabendo que está certo?" Perguntei, com a voz falhando. "Sabe o que é olhar para o retrovisor mais vezes do que para o painel, porque acha que vão arrumar um motivo para te quebrar?" Ele não respondeu de imediato. Só olhou para o lado, para o campo seco que se estendia no horizonte. "Sei, mais do que você imagina." Essa resposta ficou no ar. E pela primeira vez, senti que ele não estava só fazendo o papel de policial. Estava revendo alguma coisa dentro dele também. Mas o dano já estava feito. Eu estava no centro do julgamento e o júri era ele. Um cara que já chegou me acusando pelas costas, disfarçando de procedimento. Naquele trecho da estrada, entre o calor do motor e o aperto no peito, entendi. Quando a gente está no mirar da desconfiança, até respirar parece atitude suspeita. E ali, pela primeira vez pensei, será que vou sair limpo dessa? Ou vão me sujar sem nem saber o porquê? O letreiro meio apagado piscava no alto da estrutura de concreto. Posto Mandacaru, 24 horas. Era daqueles postos antigos que já viram muito chofer de olho fundo, muita carga atravessada, muito segredo jogado no asfalto. Eu encostei o P360 bem na sombra lateral, junto à área de descanso. A carroceria ainda quente rangia baixinho, soltando calor, enquanto o motor desligado ainda parecia respirar. Estiquei os braços, rolei os ombros e desci da boleia, sentindo o corpo pedir pausa. O dia já tinha me levado para o limite. Estava na hora de um café forte, um copo d'água gelada e talvez, se desse sorte, um pão de queijo ressecado de posto, que naquele momento parecia banquete. "Vou dar uma esticada nas pernas", falei sem olhar muito para o tenente. "Vai lá, vou dar uma olhada rápida na carga." Parei. Me virei devagar. "Rápida, é? Só conferir se tá tudo como antes." Minha vontade era dizer que ele já viu, reviu, anotou, fotografou, quase fez exame de sangue do baú. Mas respirei. Tava cansado demais para brigar de novo. Assenti com a cabeça, virei as costas e fui andando devagar em direção à lanchonete do posto. O lugar era simples. Azulejo antigo, balcão de inox, cheiro de fritura misturado com café requentado. Pedi um pingado e sentei de frente para o caminhão, observando pela vidraça. O copo quente na mão tremia um pouco. Não era só cansaço. Era o tipo de tensão que a gente carrega quando sabe que está sendo julgado em silêncio. O tenente não esperou. Subiu na lateral do caminhão, abriu o baú como quem já tinha feito aquilo 1000 vezes. Movia-se com precisão, sem barulho, sem hesitação. Começou a revirar caixas, tocar em lacres, mexer nos engradados com calma de quem procura algo específico. Não estava ali só por rotina, estava com objetivo. E foi aí que a lembrança voltou como tapa. Aquela caixa, a tal última que o rapaz colocou rápido demais. Ela estava ali, no fundo, escondida sob as outras. Eu me lembrei do momento, da forma como ele colocou, da rapidez do movimento. E lembrei que eu não conferi. Minha barriga gelou. Meu coração começou a bater mais forte. Se tivesse algo ali, agora era tarde.
O tenente puxou a tal caixa para fora, colocou no asfalto, ajoelhou do lado, abriu com um canivete curto, daqueles de bolso, discreto. Eu larguei o copo no balcão, esqueci o café. Fiquei só olhando, paralisado. Ele abriu a tampa, enfiou a mão devagar, puxou o conteúdo com cuidado. Era um pacote cinza, bem embalado com lacre de transporte industrial. Algo que não batia com o restante da carga. Eu me levantei sem pensar, saí da lanchonete em passo rápido, a mente girava. Tava ali. Um detalhe que eu ignorei e que podia acabar com minha vida. Que tem aí? Soltei quando me aproximei. Ele não respondeu de imediato. Continuou analisando o pacote, virou de um lado, do outro e só depois levantou os olhos. Você não viu isso aqui antes? Não vi. Tô sendo sincero. Essa caixa entrou por último no embalo do carregador. Isso não tá na nota. E o lacre? Ele virou o pacote e mostrou um número de série que, para mim, não dizia nada. Isso aqui não é coisa de mercado. É rastreio industrial. Tá querendo dizer que isso é contrabando? Tô dizendo que a origem é suspeita. Vou precisar chamar apoio para verificar. Meu mundo desabou num silêncio interno. Eu tentei lembrar de cada segundo no armazém, de cada movimento, de cada frase. Como eu, com tantos anos de estrada, deixei passar isso? Como deixei uma bucha entrar no meu barracão de zinco sem ver? Tenente, eu juro por Deus, por minha filha, que não sabia disso aí. Se eu soubesse, nem teria saído de lá. Eu acredito, mas não é só minha opinião que conta agora. Ele puxou o rádio, falou baixo, códigos, palavras que pareciam distantes, mas que soavam como sentença. A gente vai precisar seguir para um ponto de apoio mais estruturado. Eles vão verificar isso com mais calma. E até lá, ele me olhou firme. Até lá, você vem comigo e vai precisar manter a calma, porque qualquer passo fora da linha, João, qualquer palavra errada vai complicar ainda mais. Eu dei 2 passos para trás, sentei no para-choque do caminhão. Olhei para o céu, para o calor, para o dia que começou com rotina e virou pesadelo, e pensei em Marina, na mensagem que eu ainda não tinha respondido, em tudo que eu podia perder. Naquele momento percebi, a estrada, que sempre foi meu lar, agora era um campo minado, e cada quilômetro dali para frente podia ser o último como homem livre. O caminhão ainda gemia baixo sob o calor do motor, quando o tenente se afastou com o pacote suspeito nas mãos. Ele não tinha pressa, caminhava com aquele mesmo ar controlado de quem já viu coisa pior. Eu, por outro lado, sentia o peito estourando de dentro para fora. Uma mistura de indignação, medo e uma raiva seca que ia crescendo feito fogo em palha seca. Ele parou sob a cobertura lateral do posto, sacou o celular e fez uma ligação rápida. Falou baixo, de costas para mim, mas não precisava ouvir palavra nenhuma. O tom era de quem estava dando um passo decisivo. Quando desligou, voltou devagar. E eu vi, no rosto dele, que alguma coisa tinha mudado. João, preciso ser direto com você agora. Agora? Retruquei, ainda tentando manter o controle. Depois de vasculhar minha carga, mexer no meu caminhão sem mandado e quase me chamar de bandido na cara dura, ouve o que eu vou dizer. Ele cortou firme, mas sem agressividade. Não tô aqui só como PRF. Eu sou da divisão de inteligência. Setor de investigações especiais. O mundo parou por 2 segundos. Como é que é? Tô em operação sigilosa, João. Há meses. Tem uma rota de contrabando que começa no Ceará e termina no Sul. A gente identificou que cargas legais estão sendo usadas para disfarçar transporte de itens de alto valor. E seu nome apareceu em 3 pontos dessa cadeia. Meu nome! Minha voz falhou. Mas eu nunca tive envolvimento com nada disso. A gente sabe que muitos motoristas estão sendo usados sem saber. Alguém embute o item ilegal no meio da carga. Você transporta, faz a entrega, recebe o combinado, e quem lucra são os de cima. Sem você nem sonhar que está fazendo parte da engrenagem. Eu sentei de novo no para-choque do caminhão, tentando entender. As peças começaram a se encaixar.
A tal caixa, colocada por último, o carregador apressado, os horários ajustados com precisão milimétrica. E você achava que eu sabia? Perguntei, olhando bem nos olhos dele. No começo, sim, mas agora tô quase certo de que você é mais uma peça jogada no jogo. Isso não alivia nada, tenente. Eu quase te expulsei da cabine. Quase perdi minha calma, porque você não confiava em mim, porque você me tratou como criminoso desde o primeiro quilômetro. Se eu tivesse dito quem eu era no começo, você teria agido diferente. Teria tentado esconder, correr, talvez negar o tempo todo. Ou teria confiado mais. Ele respirou fundo. Ficou alguns segundos em silêncio, olhando para o chão de concreto manchado de diesel. Talvez. Nesse instante, um carro preto parou mais à frente. 2 homens desceram. Um deles vestia roupa civil, o outro usava colete da PRF com identificação tática. Vieram direto até nós. Unidade de apoio, o tenente disse, virando-se para mim. Eles vão levar o pacote para análise e liberar você, dependendo do que encontrarem. E se acharem algo ilegal? Perguntei, sem esconder o desespero. Aí a gente vai precisar conversar de outro jeito. O civil pegou a caixa, analisou rápido, colocou num recipiente especial e trancou com lacre novo. O outro fez anotações, tirou fotos da carroceria, me olhou de cima a baixo como quem já estava pronto para algemar. E foi aí que o tenente fez algo que me pegou de surpresa. Ele não vai ser detido agora, disse alto. Segue comigo, a gente vai esclarecer isso rodando juntos. Os 2 homens se entreolharam, mas não discutiram. Eu me levantei. Você está apostando sua ficha em mim, é isso? Tô apostando que você quer ajudar mais do que atrapalhar. E se eu tiver errado? A gente resolve no caminho. Voltei para a boleia. Subi devagar, com as pernas pesadas. O P-360 parecia estar esperando por mim, calado, fiel. O tenente entrou logo depois, sentou e ficou alguns segundos olhando para frente, sem dizer nada. Antes de ligar o motor, virei para ele. E agora, tenente, qual é a verdade que a gente vai encontrar? Seja qual for, vai mudar o rumo da sua vida, e talvez da minha também. Girei a chave, o motor rugiu com força, e naquele instante entendi que o caminho que começava agora era outro. Muito além de carga, estrada ou destino. Era o trecho onde a verdade ia correr na frente da mentira, e só um ia chegar no fim da linha. Eu dirigi uns bons minutos sem trocar palavra com o tenente. Só o ronco do P-360 preenchia o silêncio. A estrada seguia firme, reta, como se não tivesse nada acontecendo. Mas dentro da cabine, parecia que um furacão girava solto entre o volante e meu peito. O pensamento não parava. Como é que eu deixei isso acontecer? Como que um caminhoneiro velho, vivido, rodado, deixou passar uma bucha dessa? Eu estava com vergonha. De mim, do tenente, da minha filha que podia estar me mandando mensagem naquele instante. Eu não era bandido, nunca fui. Mas agora, de alguma forma, eu estava no meio de uma investigação federal. Como réu, testemunha, peça usada. Eu mesmo não sabia mais. Tentei engolir seco, mas a garganta estava travada. Tá tudo bem aí? Ele perguntou sem me olhar. Tá não. Respondi com a voz engasgada. Nada tá bem. Soltei o volante por 2 segundos e encostei o caminhão no acostamento. Puxei o freio de mão com força e respirei como se faltasse ar. Eu fui feito de trouxa, falei, batendo com a palma da mão na perna. Me fizeram de mula, sem eu saber. E você? Desde o começo, me olhando torto, me testando, me cutucando. Agora que eu entendi, já tô no meio do rolo. E o que eu faço com isso? Ele me olhou sério, calmo. Você pode colaborar. Me ajudar a rastrear essa carga? Descobrir quem colocou o quê? Onde foi parar o rastro? E virar dedo duro? Virar alguém que evita que outros choferes passem por isso. Alguém que limpa o nome e ainda acerta a conta com quem te ferrou. A raiva subiu. Bati a mão no painel. Eu sou homem, porra. Tenho honra. Eu não corro, não vendo meus iguais. Já vi chapa sendo preso por coisa que não era dele. Já vi pai de família chorando porque perdeu a habilitação por causa de um erro que nem foi dele.
E vai deixar isso acontecer com você também? O olhar dele agora não era de acusação. Era de provocação, de cutucar onde eu mais doía. Não é tão simples assim, tenente. Eu sei que não é, mas pensa. Você pode continuar fingindo que não viu nada e correr o risco de cair sozinho. Ou pode entrar comigo nessa e ajudar a gente a pegar quem tá lá em cima. Quem realmente manda nessa operação. Eu passei a mão no rosto, suado, cansado, humilhado. E se eu disser não, você não vai dizer. Como sabe? Porque você tem uma filha. E porque você está aqui agora, sentado, parado, respirando fundo, tentando encontrar uma forma de sair disso de cabeça erguida. Bandido não faz isso. Bandido corre. Eu encarei ele. E ali, pela primeira vez, não vi só o agente da lei. Vi um homem, um pai, um cara que também perdeu mais do que podia aguentar. Se eu te ajudar, meu nome sai limpo? Sai. Eu garanto. E você está mesmo disposto a me proteger se a coisa azedar? Tô. Mas a escolha é sua, João. Eu fiquei em silêncio. Olhei para o painel do caminhão. Vi a foto da Marina presa com durex ali do lado. Ela sorrindo, ainda pequena, em cima da carroceria, segurando um pacote de biscoito como se fosse troféu. Ali eu soube a resposta. Engatei a marcha, pisei fundo e soltei o freio de mão. Vambora, tenente. Mas se isso aqui der errado, você vai olhar no meu olho e me dizer que valeu a pena. Ele assentiu com a cabeça, calado. E ali, naquela retomada de pista, eu senti que deixava de ser só mais um chofer na estrada. Eu agora era parte de algo maior, algo perigoso, e não tinha mais volta. Encostamos no posto avançado da PRF já no fim da tarde. O sol, meio alaranjado, batia de lado no baú do P360, fazendo a lataria brilhar como se tivesse limpinha. Mas por dentro eu sabia, aquele brilho era fachada. Aquele baú podia esconder um veneno que eu não fazia ideia do que era. O tenente desceu primeiro, conversou com 2 agentes que já estavam esperando. Eles abriram espaço, apontaram para o box de inspeção. Eu nem precisei de ordem. Engatei, manobrei com calma e alinhei o bruto. Desliguei o motor e desci com o coração na boca. Não tinha mais volta. Era agora. Tá tudo seu aí, falei, puxando a chave do baú do bolso e entregando para o tenente. Vê o que tiver que ver, só não me julga antes de terminar. Ele pegou a chave, mas dessa vez sem frieza. Tava com outro olhar. Menos de eu te peguei, mais de vamos descobrir juntos. Os 2 agentes começaram a puxar as caixas para fora. Conferiam notas, abriam tampa, analisavam os lacres. Eu fiquei de lado, braços cruzados, suando frio mesmo com o sol já baixando. O tempo parecia arrastar, cada caixa virando uma sentença adiada, até que o grito veio. Tenente, aqui! Corri até o fundo do baú. O agente segurava um compartimento diferente. Era como uma caixa embutida com fundo falso, disfarçada. Nunca vi aquilo, nem na montagem do carregamento, nem em inspeção nenhuma. Isso aqui não estava no manifesto, disse o agente. Nem tem acesso fácil. Alguém colocou com intenção. O tenente passou a mão pelo contorno, achou a abertura e forçou. Com um estalo seco, a tampa cedeu. Dentro, uma maleta preta, sem marca, trancada. Pegou com cuidado, colocou sobre uma bancada ali perto. Vai abrir? Perguntei, sem conseguir esconder o tremor na voz. Ele assentiu. Chamou outro agente para registrar tudo em vídeo. Pegou uma ferramenta fina, arrebentou o lacre da maleta. Silêncio total. Quando a tampa abriu, todos pararam. Lá dentro, envolvido em plástico bolha, um aparelho eletrônico estranho. Tinha fios, visor digital e um sensor lateral. Nada que parecesse carga de mercado. Isso aqui, disse um dos agentes, é equipamento de rastreio com bloqueador, usado para enganar sistema de GPS. E olha isso! Ele levantou uma parte do fundo falso da maleta. Havia dinheiro, muito dinheiro. Enrolado em plástico, notas de 100, em maços amarrados com fita preta. Minha vista escureceu. Isso é uma armadilha. Falei, a voz quase sumindo. Me usaram.
Vocês estão vendo? Me usaram como mula sem eu saber. O tenente não respondeu. Fez sinal para os agentes, que continuaram registrando e recolhendo o material. Você sabe o que isso significa? Ele perguntou, sério. Significa que eu fui feito de idiota, que alguém no carregamento tá nessa, e que eu... Parei, respirei fundo. Que eu tenho que limpar meu nome agora, custe o que custar. Ele assentiu. A partir desse momento, você vai fazer parte da investigação, mas sob proteção. Eu vou garantir que isso não caia no seu colo sozinho. Você topa ir até o fim? Eu não vou fugir, tenente. Eu vou até o fim, mas só com uma condição. Qual? Quero olhar no olho de quem fez isso comigo e dizer que aqui, nesse volante, não senta covarde. O sol já estava se escondendo e o P-360, vazio agora, parecia um guerreiro ferido. Mas eu estava de pé e pronto para a guerra, porque quando o baú abre, a verdade vem junto. E a minha, agora, era clara. Alguém me colocou no meio do fogo. Mas eu ia sair de lá, queimando os culpados, um por um. O som da maleta sendo lacrada pelos agentes ecoou dentro da minha cabeça como um martelo batendo numa sentença. Eles etiquetavam, fotografavam, selavam, e eu ali, parado, sem saber se respirava fundo ou prendia o ar de vez. Meu nome já não era só João Inácio, chofer de estrada. Agora tinha outro rótulo colado nas minhas costas. Suspeito. O tenente se aproximou devagar, como quem carrega notícia pesada. João, escuta com calma. A partir de agora, você vai ser levado até a base da PRF em Petrolina. Lá é que vamos formalizar tudo. Depoimento, verificação de antecedentes, cruzamento de informações. E meu caminhão? Perguntei, a voz raspando na garganta. Vai ficar aqui, sob custódia. Ninguém vai mexer sem autorização. Olhei para o P-360, estacionado no canto, com as portas do baú escancaradas, como se fosse um corpo aberto numa sala de cirurgia. Me deu uma dor no peito. Ele nunca ficou longe de mim. Nunca. Era minha casa, minha vida, meu chão. E se eu me recusar a ir? Desafiei sem convicção nenhuma. O tenente me encarou com firmeza, mas sem brutalidade. Não é prisão, mas também não é opcional. Você está no centro de uma investigação e eu estou fazendo o que posso para garantir que saiam as verdades certas. Se você fugir agora, vira outra coisa. Eu abaixei a cabeça, as mãos tremiam, não por culpa, porque eu sabia que não era culpado, mas pela sensação de estar preso num enredo que não era meu. Preciso avisar minha filha. Seu celular vai ser recolhido temporariamente, mas eu deixo você mandar uma mensagem antes. Peguei o aparelho do bolso. Os dedos hesitavam. Digitei rápido. Filha, tô bem. Tô envolvido numa situação complicada, mas tô do lado certo. Te explico tudo assim que puder. Confia no teu pai. Enviei. E em seguida entreguei o celular pro tenente. O silêncio entre nós disse tudo. Fui conduzido até a viatura descaracterizada. A porta se fechou e o mundo que eu conhecia ficou para trás. O cheiro da estrada, o banco da boleia, o som do motor, tudo parecia longe agora. O que vinha pela frente era nuvem pesada. A viagem até Petrolina foi longa, mesmo com a estrada curta. Dentro do carro, só o rádio chiando, mensagens em código, gente que eu não via falando meu nome. O caminhoneiro foi identificado, já está a caminho. Confirmado, veículo retido. Cada frase me afundava um pouco mais. Na entrada da base, luzes brancas, estrutura rígida, ambiente que só de olhar já fazia a espinha gelar. Fui recebido por outro agente, que pediu documentos, fez perguntas secas, anotou em um tablet. Ele vai para a sala 2, ordenou. Fui levado para uma sala simples, sem algemas, mas com câmera no canto. Lá dentro, uma mesa, 2 cadeiras e um ar-condicionado que gelava até a alma. Sentei. O tenente ficou de pé. Vão te ouvir agora. Não mente, João. Não tenta florear. Conta exatamente como tudo aconteceu. A caixa, o carregador, a viagem. Assenti. O coração já não batia. Martelava.
O agente responsável entrou e iniciou o procedimento. Gravação ativada, nome completo, cidade natal, rota da viagem. A cada pergunta, minha voz ficava mais firme. Eu sabia que a verdade estava comigo, mas o medo também. Contei tudo, do começo, da carga, do armazém, do momento em que aquele rapaz colocou a tal caixa extra. Contei do comportamento do tenente, da desconfiança, da descoberta no baú. Não escondi nada. Quando terminei, o silêncio dominou a sala. Tem como confirmar a versão dele? Perguntou o agente para o tenente. Temos imagens do carregamento. Ele não mentiu até agora. O João está falando a verdade. Respirei fundo, mas não era alívio ainda. Era só a primeira de muitas etapas. Saí da sala com a alma moída, mas o orgulho ainda de pé. Sabia que minha ficha estava sendo passada a limpo, e com ela, minha vida. Ali, naquele corredor branco e gelado, entendi. A estrada mais difícil que eu ia enfrentar não tinha curva nem buraco. Tinha desconfiança, silêncio e o peso de provar quem eu era. Saí da sala de depoimento com a alma virada do avesso. Estava suando frio, mesmo com aquele ar-condicionado congelando até pensamento. Me sentia limpo, mas ao mesmo tempo encardido por dentro. É como se, mesmo falando a verdade, ainda tivesse que provar tudo de novo a cada segundo. O tenente esperava do lado de fora, encostado na parede, braços cruzados, olhar de quem ainda não largou a desconfiança. Mas tinha algo diferente no jeito dele agora. Menos dureza, mais peso nos olhos. Falaram comigo lá dentro, disse ele puxando o assunto. Disseram que seu depoimento foi claro, direto, e bate com algumas informações que a gente já tem. Que bom, porque é só isso que eu tenho, respondi, tentando manter o tom firme, mesmo com o cansaço pendurado nas costas. Ele deu um passo para o lado, fez sinal para me acompanhar até o corredor de fora. Andamos devagar. O silêncio que antes era sufocante agora parecia necessário. Tipo aquele silêncio entre pai e filho quando não sabem o que dizer, mas sentem a mesma coisa. João, Ele começou meio hesitante. Eu sei que te coloquei numa situação complicada. Sei que fui duro, talvez até duro demais. Talvez, retruquei com um meio sorriso cansado. Ele riu. Pela primeira vez, riu de verdade. Fui. É que esse tipo de caso a gente já viu dar errado tantas vezes. E ver você, com ficha limpa, com uma filha te esperando, me fez lembrar do meu pai. Aquela frase me pegou desprevenido. Eu virei o rosto, tentando entender a conexão. Ele também era caminhoneiro? Era. Morreu na boleia. Infarto fulminante. Sozinho na estrada, sem ninguém para socorrer. Quando encontraram, o rádio ainda estava ligado, tocando um modão qualquer. Senti um nó na garganta. Não era só empatia, era dor dividida. Porque o medo de terminar assim, sozinho, esquecido, era um fantasma que todo caminhoneiro carrega escondido atrás do volante. E você virou policial por causa disso? Perguntei curioso. Parte disso, sim. Queria entender o outro lado da pista, ver quem realmente cuida da estrada e tentar impedir que outros morressem como ele, sozinhos, invisíveis. Ficamos em silêncio de novo, agora do lado de fora da base. O céu já escurecia e uma brisa fria começava a soprar. Os faróis dos caminhões que passavam lá fora pareciam fantasmas cruzando a noite. Era um clima de despedida e recomeço ao mesmo tempo. Você sabe, né? Falei olhando para o chão, que mesmo com tudo isso esclarecido, meu nome vai ficar sujo para muita gente. É por isso que a gente vai fazer diferente, respondeu o tenente. Você vai ajudar a desbaratar essa rota e vai ser reconhecido por isso. Eu não quero reconhecimento, quero é minha paz de volta. Quero rodar e dormir sabendo que ninguém está usando meu caminhão como esconderijo de crime. Ele assentiu, entendendo. A gente ainda precisa de você, João. Tem mais peças nesse quebra-cabeça. E só alguém de dentro da estrada pode ajudar a encaixar. E se eu topar, você garante que minha filha vai ficar fora disso? Que ela nunca vai ser ameaçada? Eu garanto.
Enquanto você colaborar, ela vai estar mais segura do que nunca. Aquela promessa me atravessou. Pela primeira vez, desde que tudo começou, senti que talvez, só talvez, as coisas pudessem mesmo virar a meu favor. Então bora, falei. Se é para limpar a estrada, que comece comigo. Mas no meu tempo, no meu jeito, sem farda e sem holofote. O tenente estendeu a mão. Eu apertei, forte. Naquele aperto tinha dor, raiva, respeito, mas também uma coisa nova, confiança. Uma confiança desconfiada, mas real. Voltamos para o prédio, lado a lado. Não mais como suspeito e investigador. Agora, éramos dois homens tentando consertar a estrada, antes que ela engolisse mais um inocente. O dia seguinte amanheceu com o céu limpo, mas a sensação era de tempestade por dentro. Eu já estava há quase 12 horas na base da PRF, rodando em círculos entre depoimentos, assinaturas, perguntas repetidas e olhares que pesavam mais que carga de cimento. O P-360 ainda estava ali no pátio, estacionado em área isolada, cercado por fita amarela. Vê-lo ali, parado, sem vida, me dava uma angústia que eu não conseguia explicar. Era como se tivessem arrancado uma parte de mim e jogado dentro de um cercado. 2 peritos chegaram logo cedo. Um deles era novo, andava com um tablet na mão e fazia anotações até do vento que batia nas lonas. O outro, mais velho, tinha olhar de águia. Não falava muito, mas observava tudo. Vieram direto em cima da carga. Vamos refazer o rastreamento caixa por caixa, disse o mais velho sem rodeios. Nenhum detalhe passa sem registro. Eu e o tenente ficamos de longe, observando. Ele encostado numa das viaturas, eu com as mãos nos bolsos da calça, chutando pedrinha do chão feito menino castigado. A cada caixa aberta, meu coração pulava. Eles tiraram tudo. Frutas, enlatados, pacotes selados. Conferiram número de lote, procedência, peso, até a posição no baú. Documentaram cada item com fotos e códigos. E então chegou a vez da maldita maleta. Ela estava num canto, em cima de uma mesa metálica, sozinha, com uma fita vermelha colada na tampa. Prova, isolada. A simples presença dela ali parecia envenenar o ambiente. Era como se aquela caixa tivesse o poder de contaminar tudo à volta com desconfiança. Isso aqui não é só bloqueador, murmurou o perito mais velho, abrindo a maleta novamente com luvas. Olha o compartimento lateral. Ele deslizou uma tampa escondida e puxou um envelope preto, selado com cera. Por dentro havia documentos, códigos, endereços, planilhas e uma foto. Quando vi a foto, o chão me sumiu. Ei, falei, me aproximando. Me deixa ver isso. O perito hesitou, mas o tenente fez sinal com a cabeça. Aproximei e encarei. Na imagem, um homem alto de colete jeans, boné e uma tatuagem no braço direito. Eu conheço esse cara. Minha voz saiu embargada. Ele estava no galpão em Fortaleza. Foi ele que me entregou o canhoto da carga. Tem nome? Perguntou o tenente já puxando o bloco. Não sei. Me chamaram de última hora para pegar essa carga. O responsável de sempre tinha passado mal e jogaram esse cara no meu colo. O perito anotava tudo, enquanto o mais novo vasculhava o envelope. Isso aqui vai precisar de perícia digital, disse o novato. Pode ter nome de mais motoristas, rotas, até nome de empresa falsa. A cabeça latejava. Meu sangue esquentava com uma raiva que eu não sabia para onde direcionar. Alguém estava usando minha profissão, meu caminhão, meu nome. E por pouco, muito pouco, eu não acabava preso no lugar errado, na hora errada. João, isso é grande, disse o tenente do meu lado. Se esse cara estava ligado ao armazém, então a coisa sobe mais do que a gente pensava. Isso vai virar operação nacional. E minha vida? Rebati. Vai continuar em espera até tudo isso resolver? Não. Mas vai andar do nosso lado agora. Você tá limpo, isso ficou claro. Mas é peça-chave. O perito velho interrompeu com uma notícia nova. O número do lacre da maleta bate com outro que apareceu no caso de Belo Horizonte 2 semanas atrás. Mesmo tipo de carga infiltrada.
mesma rota. Então, eles estão usando os mesmos caminhos, murmurou o tenente. A estrada virou linha de montagem para o crime. Aquilo me atingiu como soco. A estrada, meu lar, minha escola, meu sustento, agora era usada por canalha como corredor de crime. Gente que não liga para a vida do chofer, para o nome da empresa, para o risco que coloca nos ombros de um homem que só quer trabalhar. Eu respirei fundo, engoli seco e falei sem pensar. Eu vou ajudar, do jeito que for. Mas vocês vão limpar meu nome, me ouvir e vão parar de tratar caminhoneiro como suspeito antes de saber a história. O tenente colocou a mão no meu ombro. Eu prometo. Pela primeira vez, eu senti que minha voz estava sendo escutada não como defesa, mas como prova. E aquilo para mim já era o começo da virada. 3 dias. Foi esse o tempo que passei entre salas fechadas, interrogatórios, conversas cruzadas e o barulho incessante de impressoras cuspindo relatórios. 3 dias que pareceram uma vida inteira. Quando enfim me chamaram na sala do chefe da unidade, eu já estava dormindo com a cabeça encostada na parede, coração embrulhado e o cansaço comendo os nervos por dentro. "João Inácio", disse o agente abrindo a porta. "Pode entrar." Levantei devagar. A coluna parecia mais velha, os olhos mais fundos. Entrei na sala onde o tenente já me esperava, dessa vez de farda limpa, expressão menos dura. O chefe da base sentou, abriu uma pasta com calma e olhou para mim por cima dos óculos. Terminamos a análise de tudo. A carga, o caminhão, os documentos e principalmente a maleta. Engoli em seco. O que vocês acharam? Nada que te ligue diretamente a ela, nenhuma digital, nenhuma mensagem trocada, nenhum depósito, ligação ou vínculo com os envolvidos. O responsável pelo galpão de Fortaleza já está sendo investigado. O rapaz que carregou tua carga sumiu, mas sua ficha está limpa. Olhei para o chão. O alívio não veio. Só um vazio difícil de explicar. "Então eu tô liberado?" Perguntei quase sem força na voz. "Tá, pode voltar para a estrada, mas vamos precisar de você mais para frente, se aceitar continuar ajudando." "Eu ajudo, mas agora eu só quero voltar para minha cabine." O tenente se levantou, caminhou até mim e estendeu a mão. "João, eu te devo desculpas. Te tratei como culpado quando você só era mais uma vítima do sistema, do esquema. E mesmo assim, você ficou, encarou, colaborou." Apertei a mão dele com firmeza, mas não respondi, porque no fundo parte de mim ainda doía. A parte que ouviu a ameaça, que foi vigiada, julgada, empurrada para o abismo da suspeita sem chance de defesa. Me devolveram a chave do P360. Peguei como quem segura um filho perdido. Cruzei o pátio até onde ele estava, parado, empoeirado, mas inteiro. Subi, bati no volante com carinho e soltei um suspiro que ficou guardado desde o início dessa história. Girei a chave. O motor pegou na hora. Ronco forte, confiável. Aquele som que diz, "Tamo junto." Aquele som que nenhum interrogatório tira da gente. Antes de sair, o tenente apareceu na lateral da cabine. "João, se um dia você quiser conversar fora desse cenário aqui, me procura. Eu aprendi muito com você." Assenti com a cabeça. "Tomara que se lembre disso na próxima vez que encostar um chofer sem saber a história dele." Ele sorriu de leve, fez sinal positivo e se afastou. Joguei o caminhão para a pista, a estrada aberta de novo, mas não era a mesma. Nem eu era, estava livre sim, mas com uma ferida funda, aquela que ninguém vê, que não tem atestado nem cicatriz visível. Na primeira curva, comecei a chorar. Baixo, sem barulho. Só as lágrimas descendo enquanto o volante tremia nas mãos. Não era fraqueza, era peso demais para segurar calado. E ali, sozinho de novo com meu caminhão, entendi. A liberdade tinha voltado. Mas junto com ela, vieram perguntas que iam me acompanhar por muitos quilômetros. E cicatrizes que a estrada ia demorar para apagar. Peguei a BR ainda com o sol recém-levantando. A pista estava quase vazia, o céu limpo, sem nuvem. Um cenário bonito, calmo, mas nada combinava com o que eu estava sentindo por dentro.
O silêncio que tomava conta da cabine não era daqueles bons, de sossego. Era um silêncio carregado, pesado, com gosto de coisa engasgada. Não liguei o rádio, não quis ouvir música, nem notícia. Só o ronco do motor e o barulho do vento cortando pela lateral. Tinha medo de qualquer som abrir de novo a ferida que ainda latejava lá dentro. A imagem da maleta voltou. A do carregador apressado. A da sala fria com câmera no teto. Tudo girava na mente como se ainda estivesse acontecendo. Mesmo sabendo que eu estava liberado, limpo, inocente, não parecia. Era como se tivessem me devolvido à estrada, mas arrancado um pedaço meu. Comecei a me perguntar o que mais podia ter passado batido. Quantas outras vezes minha carga foi mexida? Quantas vezes minha confiança foi usada por gente que nem olha na sua cara, só quer lucro fácil? E pior, quantas vezes o sistema que devia proteger tratou quem está na ponta da linha como suspeito por padrão? Quantas vezes um cara como eu virou estatística? Passei por um posto no meio da estrada. Antigamente, eu teria parado para tomar um café, jogar conversa fora com o frentista, rir com algum chapa que encostasse ali. Mas agora, só diminuí a marcha e segui direto. Não queria contato, não queria olhar nos olhos de ninguém, porque quem passa por aquilo que eu passei fica desconfiado até da sombra. Na subida da Serra do Buíque, olhei de canto para o retrovisor e vi a estrada lá embaixo. Aquele visual que sempre me enchia de orgulho, de paz, agora parecia distante, quase estranho. Pela primeira vez, eu me perguntei se realmente queria continuar fazendo isso. Dirigir, viver na boleia, dormir mal, comer marmita requentada em cabeçote de motor, levar carga que não é minha. E ainda correr o risco de virar manchete sem culpa. Estava cansado, e não era físico, era da alma mesmo. Aquela parada com o tenente, os dias na base, a cara dos peritos, os olhares atravessados, tudo isso me marcou mais do que eu pensava. Me fizeram ver que, mesmo sendo honesto, trabalhador, raiz, eu não era imune ao sistema, porque o sistema, quando desconfia, não pergunta, só pesa. O que me doía mais era saber que tinha gente, muitos por aí, passando pela mesma coisa. Caminhoneiro é bom em esconder dor. A gente engole seco, diz que tá tudo certo, mas a carga no peito é mais pesada do que qualquer tonelada no baú. Olhei para o celular. Tinha uma mensagem da Marina. Pai, recebi tua mensagem. Fiquei preocupada. Me liga quando puder. Parei no acostamento. Respirei fundo. Liguei. Ela atendeu no segundo toque. Pai, tá tudo bem? Tá sim, filha. Agora tá. Ficamos em silêncio por uns segundos. O que aconteceu? Depois eu te conto tudo. Só precisava ouvir tua voz. Saber que tá tudo certo aí. Tô bem. E você? Um pouco mais machucado por dentro, mas sigo inteiro. Ela não respondeu. E nem precisava. Só o silêncio dela já dizia tudo. Preocupação, alívio, amor. Desliguei. Voltei pro volante. Engatei a marcha. E aí veio a certeza. Eu podia ter perdido muita coisa nessa confusão. Tempo, paz, confiança. Mas não perdi minha essência. Nem meu nome, nem a estrada, que por mais dura que seja, ainda é o único lugar onde me sinto. Eu mesmo. O silêncio na volta não era mais um castigo. Era uma conversa interna, entre mim e o que sobrou de mim depois da tempestade. Parei o caminhão num posto tranquilo, desses no meio do nada, com luz amarelada e cheiro de óleo diesel misturado com pão na chapa. Era madrugada. A estrada dormia, mas a cabeça não. Peguei papel e caneta da caixa de ferramentas do painel, coisa que nem lembrava mais que carregava, e sentei ali mesmo no banco do carona. Não era para relatório, nem diário de bordo. Era para ela. A carta. Comecei devagar, como quem tateia o escuro tentando achar o interruptor. Filha, Marina, não sei bem como começar isso, mas talvez escrever me ajude a dizer o que a voz não deu conta de falar quando a gente se viu pela última vez.
E também porque acho que você merece saber quem é seu pai, além do caminhão, da boleia e das ausências. Essa semana que passou foi diferente de tudo que vivi em anos de estrada. Não foi só pneu furado, nem greve em posto. Foi o tipo de curva que nenhum GPS avisa. Fui parado, investigado, acusado. Por pouco, perdi tudo, tudo mesmo. Parei por um instante. O silêncio da madrugada dava peso às palavras. Continuei. Fui usado, filha, por gente que esconde sujeira no trabalho dos outros. E por pouco, essa sujeira não grudou no meu nome. Me chamaram de suspeito, viraram minha carga de ponta cabeça, me trataram como se eu fosse bandido, mas eu aguentei, porque aprendi contigo a não baixar a cabeça. Lembro de você ainda pequena, dizendo que eu era seu herói, que queria ser valente igual o pai. Marina, se eu fui valente essa semana, foi por tua causa. A letra tremia, mas eu não parava. Vi meu caminhão ser desmontado, meu rosto ser analisado como se fosse ficha criminal. E o pior, vi meu medo maior bater na porta, o medo de você me ver de outro jeito. Mas eu tô aqui, inteiro, machucado por dentro, sim, mas limpo e mais consciente do que nunca do mundo que a gente vive, do peso que carrego, não só no baú, mas no nome. E te escrevo porque não quero só te contar o que aconteceu. Quero te pedir desculpa por cada aniversário que perdi, cada ligação que deixei para depois, cada tô chegando que demorou mais do que devia. Respirei fundo, segurando o nó na garganta. A estrada, filha, é linda, mas ela cobra presença, tempo, saúde. E eu paguei esse preço achando que estava construindo algo bom para você. Talvez tenha construído, talvez não. Mas quero que saiba, mesmo longe, você sempre foi minha direção, minha linha reta no meio da neblina, meu retorno quando tudo parecia perdido. Se eu pudesse voltar, faria diferente. Faria menos frete e mais presença, menos carga e mais conversa. Mas agora o que eu posso fazer é seguir daqui, com mais verdade, mais afeto e menos distância. E se você ainda puder, me deixa ser presente. Me deixa te ouvir, te aconselhar, te ver sorrir de novo com os olhos, igual quando era pequena e pulava na boleia só para dar beijo antes de eu sair. Olhei para a assinatura inacabada e escrevi devagar, com amor, do seu pai, João. Dobrei o papel com cuidado, guardei na carteira. Talvez não mandasse pelos correios, talvez entregasse em mãos. Porque algumas palavras a gente não escreve para enviar. A gente escreve para transformar a gente mesmo. Naquela madrugada, dentro do P360, não teve ronco de motor, nem frete, nem rota. Só um homem tentando voltar para casa, não pelo caminho da BR, mas pelo caminho do coração da filha. E essa sim era a estrada mais difícil que eu já encarei. O dia começou abrindo devagar no para-brisa, aquele brilho morno de sol recém-nascido invadindo a cabine do P360, pintando tudo de dourado. Era o tipo de luz que não batia só na estrada, batia por dentro, iluminava as partes que a gente tenta esconder. Tava tudo pronto, revisão feita, tanque cheio, pneus calibrados, mas eu ainda não tinha dado partida. Fiquei uns minutos olhando para o horizonte, só sentindo o calorzinho do sol pegando no braço. Era estranho estar ali de novo. A mesma estrada, o mesmo caminhão, o mesmo cheiro de diesel misturado com café amanhecido. E mesmo assim, tudo parecia outro mundo. Girei a chave, o motor pegou redondo como sempre, fiel, mesmo depois de tanto. E naquele ronco firme veio a confirmação, eu ainda estava aqui. E o bruto também. Saí devagar do posto, deixando para trás aquela madrugada de lembranças, dúvidas e carta guardada na carteira. A BR se abriu na minha frente, larga, limpa, com cheiro de dia novo. E aí me veio uma pergunta atravessada, daquelas que batem no peito e não saem fácil. Quantos, João Inácio, ainda estão por aí, rodando sem saber que carregam mais que carga? Quantos caminhoneiros estão sendo usados sem saber?
Quantos já foram parados, humilhados, presos injustamente? Quantos voltaram para casa com o coração rasgado e ninguém para ouvir? A verdade é que a estrada revela o que a cidade esconde. Aqui não tem máscara que dure muito. Cada parada, cada curva, cada encontro mostra quem a gente é de verdade. E hoje eu me sentia um homem com menos certezas, mas com mais clareza. Talvez eu nunca descubra quem colocou aquela maleta na minha carga. Talvez o esquema seja maior do que eu posso imaginar. Talvez o tenente siga nessa investigação por anos, ou talvez tudo se resolva num estalo, do nada. Mas quer saber? Já não era mais sobre isso. Era sobre seguir, sobre não deixar que me tirassem o que mais me define, minha dignidade. Passando por uma ponte larga, olhei para o rio lá embaixo. A água corria calma, mas com força. Pensei, é isso, a gente segue. Às vezes devagar, às vezes turbulento, mas segue. Porque parar, mesmo que por um tempo, não significa desistir. Significa só respirar, juntar força. Encostei num posto só para pegar um café preto daqueles que arranham a garganta. O frentista me reconheceu. Ô João, voltou a rodar? Estavam falando aí que você tinha se metido num rolo danado. Sorri de canto, sem raiva. O povo fala muito, parceiro. Mas eu tô aqui, inteiro e limpo. Ele riu, me deu o copinho. Bom te ver rodando de novo. A estrada estava ficando sem graça, sem teu bruto por aqui. Dei um gole e segui. No retrovisor, vi meu reflexo. O rosto cansado, barba por fazer, mas o olhar firme. Olhar de quem apanhou, mas não quebrou. Olhar de quem entendeu que a estrada é dura, mas ainda é lar. E ali, sozinho na boleia, com o sol batendo forte no painel e o asfalto passando rápido debaixo das rodas, eu fiz uma promessa silenciosa. Enquanto tiver motor para girar e estrada para seguir, eu vou. Com verdade, com garra, com cicatriz, mas vou. Porque o caminhão pode parar, o frete pode falhar, a confiança pode balançar, mas o que move a gente de verdade, isso ninguém tira. E naquele amanhecer, com o volante firme nas mãos e o coração mais leve, eu soube. A estrada me feriu sim, mas também me curou. E agora ela me pertence mais do que nunca. Às vezes, a estrada mais longa não é a que a gente percorre com o motor ligado, mas a que atravessa por dentro da gente. Essa história não foi só sobre um caminhoneiro injustiçado. Foi sobre o peso invisível que carregamos no coração, sobre como o sistema pode esmagar um homem que só quer trabalhar com dignidade. Mas também foi sobre força, sobre não deixar que roubem nossa verdade, mesmo quando tentam apagar nosso nome. João Inácio não venceu com grito, nem com raiva. Venceu com coragem de continuar mesmo machucado. Venceu com a escolha de não virar pedra, mesmo tendo sido jogado no fundo do poço. E talvez essa seja a grande lição que essa estrada ensinou para todos nós. A justiça pode demorar, mas o caráter nunca perde a direção. Se essa viagem tocou o seu coração de algum jeito, compartilha essa história. Mostra para o mundo que ainda existe gente honesta, raiz, que vive com o volante nas mãos e o respeito no peito. Deixa seu like como forma de apoio a todos os João Inácio dessa vida que seguem firmes, mesmo quando tudo tenta derrubar. Comenta aí de qual canto do Brasil ou de fora você está assistindo e me conta, você já passou por uma situação onde teve que provar sua verdade quando ninguém acreditava? E se você quer continuar ouvindo histórias como essa, que fazem o coração bater mais forte, que mexem com alma e pensamento, se inscreve no canal. Aqui a estrada nunca para, e cada história é um trecho novo para rodar junto. Agora me diz, quantas vezes a estrada te ensinou algo que nenhum professor foi capaz?